Eu saldo a todos os santos irmãos, as santas irmãs, todos os ouvintes, todos os internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, Rondônia, o portal do Amazonas. Hoje, domingo, 5 de novembro de 2023, às 12 horas e 30 minutos, estou aqui a mando do Senhor Jesus Cristo mais uma vez para uma live, para levar a palavra de Deus, né? Uma pequena parte da palavra de Deus, né? Eu não vou orar, não vou tomar muito tempo para ser cansativo aos meus irmãos, né? Então eu quero ler uma parte da palavra de Deus aqui, que está registrado aqui. Quem puder, abre a sua escritura comigo aqui no Santo Profeta Isaías, capítulo 53. Está registrado aqui. Vamos ver o que está acontecendo nos últimos dias e a nossa prioridade de ouvir a palavra de Deus, de aprender do Senhor, né? Vamos ver o que está escrito aqui. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou aos braços do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vínhamos para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem o homem escondia o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como a ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura como o ímpio e como o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo infernar, quando a sua alma se puser em expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias do bom prazer do Senhor, porquanto prosperará na sua mão. E o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, e com o
seu conhecimento, e o meu servo justo justificará a muito, porque as iniquidades dele levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá. Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Está vendo, meu amado? Muitas das vezes nós olhando para o mundo ou olhando até mesmo para o Evangelho, muitas vezes as pessoas procuram uma igreja bonita, uma fantasia bonita, um edifício bonito, né? Tudo arrumadinho, ajeitadinho, né? Tudo bem preparado, né? Os bancos tudo estofado, né? Tudo mofadinha, para nós congregar no lugar bem arrumadinho, bem ajeitadinho. Nós muitas das vezes não estamos importando do conteúdo do Evangelho, do que é mais necessário no Evangelho. É aquele que não traz aparência e nem nós desejamos ser como ele. Ele era desprezado, um homem de trabalho, homem de dor, homem de angústia, de sofrimento, homem de muitas calúnias em cima dele, muitas críticas, muita zombaria. Mas ele não abriu a sua boca. Pelo contrário, ele agradou-se em moê-lo, quando fizera infernar a sua alma. Ele agradava enquanto todo mundo o injuriava ele. Por dentro tinha um consolador que consolava ele para vencer, porque ele tinha certeza que ele vencendo, ele ia sentar no trono como ele está hoje sobre o trono. Para chegar lá, esse homem passou por isso, por minha culpa e por sua culpa, viu? Por minha culpa e por sua culpa, pelos meus pecados e pelos teus pecados também, viu? Muitas das vezes, hoje, nós olhamos de um lado para o outro, nós só vemos dificuldade, né? Agora está no tempo que já dá para a pessoa despertar um pouco, né? Começaram a vir os rios secando, né? Ver os rios secando, outros rios sobemergendo, outros matando o povo afogado num lugar, outro lugar tempestade levando todo, em outro lugar é guerra. O que é isso, meu? Outro lugar os portos estão secos, a navegação está presa, não pode sair, está na poça, porque não tem água para sair, está encalhada. Os rios grandes, como o Rio Madeira, daqui de Rondônia, o maior rio de Rondônia, Rio Madeira, que tem navegação para Manaus, eles estão sem navegação, não tem como navegar. A água foi lá embaixo, lá embaixo. E o que é isso? O rio Eufrates, a água foi lá embaixo. Quantos quilômetros de água? O que é isso? Por causa disso que está escrito aqui, ó, por causa desse homem que passou por aqui, que passou por essa dificuldade, passou por essa luta, mas ele venceu o mundo, mas ele disse que isso ia acontecer. Prezado, olha bem para você, preste bem atenção na leitura para você ver como é essa leitura. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo, de Moisés e dos santos profetas? Quem deu crédito? Aquele que deu crédito procurou aguardar a sua lei, o seu estatuto, os seus mandamentos, a sua doutrina.
pôs a casa em ordem para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quantas pessoas, quantos? Isso é muitos que deu crédito à nossa pregação, que é a pregação do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não falava só Bíblia, não. Dentro da Bíblia está a doutrina que ele deixou. Ele falava e falava correto, e virava para os homens e falava: raça de fibra. Como João Batista falou: raça de fibra. Quem vos ensinou a correr, fugir da ira futura? Porque ele ensinava isto, meu prezado, que tinha que modificar do mundo, tem que fazer o que o profeta Malaquias falou: vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Hoje você vê sinais, está vendo como eu estou falando? Os rios secando, né? Outros lugares, o rio sobenergendo, levando tudo, né? E outros lugares se acabando com a guerra, outros lugares se acabando com a seca, com falta de água, outro lugar carregando água longe para beber, que não tem água para beber, faltando água. No estrangeiro tem lugar que muitos não produzem essa água, mesmo não tem essa fonte de água que nós temos no Brasil. Passa as grandes dificuldades com essa água, e nós, sendo brasileiros, não sabemos agradecer a Deus. Muitas das vezes nós amontamos no presidente da República. O culpado é o presidente, e o presidente é aquele que você merece mesmo. Você merece, viu, meu irmão? Se você é crente, você é pastor, viu, pastor? Com você mesmo eu quero falar: esse presidente da República, por mais ruim que seja, é o que você merece. Me mostra a doutrina da sua igreja, hein? Quantas vezes tem corrigido no ano a doutrina? E quando você buscou a doutrina de dentro da Escritura? Você falou a verdade para o povo? Se você não falou a verdade, é porque você está merecendo a mentira. Muitas vezes nós culpamos. Ei! O ímpio cercou o justo, o ladrão cercou o justo, e fez isso. E fez isso. Você que é o culpado, você é o culpado, viu? Viu, pastor? Você é o culpado, a igreja é o culpado, porque ela está colocada na terra como juiz, tem que chegar diante de Jesus Cristo primeiro que todo mundo. Chegar para poder receber, para poder transmitir e para poder segurar o cetro. Segurar o cetro brasileiro, manter um presidente que ama, que ama a população, que ama o Brasil, que ama o estrangeiro, que ama Israel, tem que ter um cetro na mão segurando. Mas isso nós não vemos. A primeira corrupção que teve, que foi primeiro das outras todas, foi dentro da igreja, viu, pastor? Que afrouxou a doutrina, viu? Afrouxou a corda, não tem mais forma, não tem mais qualidade, não tem mais edificação, não tem mais ensino, é só um bate, na mesma coisa, como um carro que ergue a roda e fica no ar, ó. Assim, e o que o povo tem para aprender? O que o povo tem para edificar? Para ser fiel com o Senhor, para ser igreja do Senhor. Lá na primeira epístola de São João, em fortemente o versículo diz: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Veio o discípulo Pedro, falou: Jesus Cristo veio, sofreu, morreu pregado numa cruz, deixando nós exemplo para seguir a sua pisada. Veio o apóstolo Paulo, falou: seja meu imitador como eu de Cristo. Em outro lugar falou: seja imitador de Deus como filho amado. Será que está fazendo isso? Será que está interessado a ser imitador de Cristo? Imitador do apóstolo Paulo? Imitador dos santos profetas? Aqui o Senhor falando, o Espírito Santo falando, o Espírito de Cristo, o Senhor Jesus Cristo falando na boca do santo profeta, do irmão Isaías. O Senhor Jesus Cristo falando na boca do irmão Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação?
E quem se manifestou aos braços do Senhor? Porque foi subindo como um renovo. Ele foi subindo como um renovo, renovando o povo, as leis, o estatuto, a doutrina, ensinando tudo que era perfeito. Foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. E não tinha parecer e nem formosura. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vinha para que desejasse ser como ele. Porque ele era desprezado, homem de dores, experimentado no trabalho, como um de quem o homem escondia o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Não fizeram dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós reputamos por ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus e oprimido por amor de nós, pelos nossos pecados, pela nossa transgressão. Mas ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele foi oprimido pelos nossos pecados e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Levou todo o nosso fardo pesado, como ele prometeu, e nós deu um fardo leve, suave, um jugo suave. Mas nós muitas das vezes não colocamos isto em nossa mente, não colocamos este valor do Senhor. Para servir o Senhor é de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer jeito. Eu entregando o dízimo lá, ó, tá limpo. Chegar a entregar o dízimo, tá limpo. Não é assim. Temos que nascer de novo, segundo o ensinamento dele. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nem ver. E outra parte ele diz, aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Temos que ter uma nova vida. Temos que mudar de vida, meu. Temos que capturar os ensinos que quando ser ensinado da Igreja de Cristo. Não fazer como muitos que fazem. Os que era para chegar lá estão jogando fora o que tem ganho. E os que não têm, tem que procurar, buscar, acatar aquilo que os povos estão jogando fora. A doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, as leis e as ordens de Cristo. Eu mesmo, quando eu não tinha conhecimento, eu era menino ainda, eu nunca pensava que um dia eu ia anunciar este evangelho. Nunca pensava. Eu tinha o cabelo bom, pretinho, tudo arrumadinho, tudo no jeito. Eu nunca pensava que um dia eu ia chegar nessa posição de anunciar a palavra de Deus. Ou que o Senhor mandasse quando eu estava na minha juventude. Na minha juventude o Senhor não me mandou. Mandou depois de 30 anos de idade. Pode dizer, da minha velhice hoje estou trabalhando pelo Senhor. Quando eu estava com 30 anos, hoje estou indo para... Já passei de 64, estou indo para 65 anos. Tenho 34 anos de evangelho. O Senhor, agora que o Senhor me pôs, como está escrito aqui também, ó, que não tinha parecer e nem formosura. Quando eu tinha, eu não servia para o Senhor. Quando eu perdi tudo, daí que eu fui achar o Senhor. Depois de muitos anos. Com 14 anos, eu estava dentro do isolamento Adalto Botelho, lá em Cuiabá.
isolamento do Estado, desenganado pela medicina. 1 ano e 6 meses dentro do isolamento do Hospital Adalto Botelho. Do hospital, fui para o isolamento do Adalto Botelho. Sem direito de visita, sem nada, nu, sem nenhum fio de roupa no corpo. Deixado para a morte. De 14, base de 14 para 15 anos, eu estava lá. Isso aí. Hoje, eu vivi um espaço de 1 ano e 6 meses, vivi só o medicamento, respirava, química, medicamento, tu tirava medicamento, os dentes travados, tudo encorrido, paralítico, pulando com a perna, dando trabalho para os outros, tentando se apinchar debaixo de um carro, se apinchar de cima do prédio. Mas quem sabia o plano que era? Para acabar toda aquela vaidade, acabar toda aquela vaidade, aquele orgulho, para no dia de hoje chegar até aqui, ó. Para entrar até aqui, ó. Não tinha parecer e nem formosura. Olha, agora. Tomei tanto antibiótico que não consigo mais colocar um aparelho na boca. Como eu vejo muitas pessoas bem tranquilas com o aparelhinho. Hoje não posso usar um aparelho, não posso. Não tenho mais aquela. Não tenho, como o Senhor Cristo falou, nem parecer e nem formosura. Olha, cabelo branco, sem dente, né? Sem dente, cego, né? E agora é a hora de levar o Evangelho para cumprir com o Senhor aqui, ó. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza teríamos para que desejássemos ser. É o que cumpre também. É o mesmo que cumpre com aquele que ama ao Senhor. Não é outra coisa, não. Isso não é uma revista, um comentário, um documentário qualquer, que é uma escritura, uma palavra que diz, é o que cumpre naquele que ama ao Senhor. Hoje em dia, falamos a verdade e somos desprezados. Se falar a verdade é desprezado, mas se eu sair contando gaiota e fazendo o povo rir, com gaiotagem, por aí, como muitos fazem, enche de renumerado. Até nos vídeos é muito inscrito, é muito compartilhamento, é aquela aglomeração, porque faz todo mundo ri, todo mundo é gracinha, mas eu não quero gracinha. Olha o que quero aqui, ó. O que eu quero para todos? Entrar no reino de Deus, que cumpre o que está escrito aqui, ó. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e os nossos pecados. E pelo seu castigo que nós traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. É tempo de nós reconhecermos e entrar pela Escritura. Tanto pobre como rico, tanto indeutro como doutorado, estudado. Aqui, ó, o remédio para a sua alma. Olha o remédio para a sua alma. Para curar ela, que está escrito aqui, pela sua pisadura fomos curados. Prezado, não existe sabedoria para entrar no reino de Deus, para adquirir o que este homem adquiriu. Não existe ciência para chegar lá. Não existe doutorado para chegar lá. Não existe livro, outro livro, além deste livro que ensina aqui. O povo começa a estudar a palavra de Deus, começa a fazer cartilha, fazer livro e sair fora. Só sai fora aumentando. Está no livro de Apocalipse, ó. Quem aumentar, cairá as pragas que está escrito no livro. Quem diminuir será tirado da parte da cidade santa. Não adianta, eu não aceito revista, não aceito nenhum outro livro, a não ser o livro do Senhor, que está escrito no profeta Isaías. Lede no livro do Senhor, que nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma e nem a outra faltará, né? Prezados, são esses os meus conselhos. Não quero ir longe porque não fica um vídeo longo e cansativo, mas está aí meu conselho, tá? Meu conselho e o meu testemunho, tá vendo? Por que eu anuncio o Evangelho, né? Muitas das vezes as minhas palavras são rudes, são duras, eu sou queixo duro, né? Sou bocudo, mas só que tem uma pesada.
bota o meu espírito na balança, depois você escuta para você ver se eu estou certo, estou te ensinando certo ou não. Quem não amar a alma da pessoa, do próximo, não adianta ficar iludindo e ficar falando coisinhas bonitinhas e depois você ser condenado e o Senhor me lançar também condenado porque não falei a verdade. Por isso, quando eu falo a verdade, ai daqueles que me tiram da verdade ou que abane a verdade que eu digo, porque até hoje eu não vi um que não se escapa do castigo. É castigado porque não cerca eu, mas cerca aquele que me deu a palavra, porque essa palavra que eu digo hoje, que eu digo aqui, que eu estou falando aqui para vocês, viu? Foi comprado no alto do monte com meu amigo caranguejo, com meu amigo aranha, tá? Com meu amigo escorpião, com meu amigo cobra, cascavel e todo esse tipo de inseto. Foi comprado lá nas cavernas, tá? Então, foi comprado debaixo dessa tempestade, os livros se derretiam nas minhas mãos, né? Foi comprado das visitas que eu fiz pelos hospitais, pelos lugares das pessoas enfermas em casas. Então, foi custado o preço de sangue e um preço de trabalho do nosso também, sabe? Trabalho de santificação, tá? Muitas vezes somos injuriados, mas a palavra de Deus é verdadeira e temos que levar do jeito que ela é, né, meu prezado? Então são estes os meus conselhos. Vamos crer e vamos obedecer ao Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos e até a próxima. Amém, Senhor.